Seja bem-vindo ao Dica do Professor. Nesse vídeo, iremos discutir particularidades da glândula hipófise, também chamada de glândula mestra, devido às suas interações e coordenações diversas que exerce sobre os mais diversos tecidos e inclusive sobre outras glândulas. Ainda discutiremos a sua relação com o hipotálamo. Vamos lá! A endocrinologia é o campo de estudos do sistema endócrino, que por sua vez engloba secreções que são realizadas internamente no nosso organismo. Essas secreções são realizadas geralmente por glândulas. As glândulas são as responsáveis por secretarem os hormônios, que serão transportados pela corrente sanguínea até as células-alvo. Nas células-alvo, estes hormônios irão gerar um efeito, via de regra, para a manutenção da homeostase corporal. Essas ações são realizadas por uma série de glândulas, dentre as quais se destaca a hipófise, que compõe o eixo hipotálamo-hipófise. Antes de tudo, é preciso identificar o posicionamento anatômico dessas estruturas. Pois bem, o hipotálamo é a porção do diencéfalo localizada logo abaixo do tálamo, isto é, na base do cérebro. O hipotálamo é responsável por ligar o sistema nervoso ao sistema endócrino, sendo que essa ligação com a hipófise é chamada de eixo hipotálamo-hipófise. A glândula hipófise é, na verdade, formada por duas glândulas fundidas durante o desenvolvimento embrionário, sendo então formada pela adenohipófise, uma glândula endócrina de origem epitelial, que se posiciona na parte da frente da glândula e por isso também é chamada de hipófise anterior. A outra porção é conhecida como neurohipófise, uma extensão do tecido neural do encéfalo. A neurohipófise se localiza na porção de trás da glândula e por isso, por vezes, é relacionada como hipófise posterior. Analisando a neurohipófise, é importante destacar que os hormônios aqui são produzidos pelo hipotálamo, transportados até a hipófise posterior pelos axônios dos neurônios que estão posicionados aqui, e ao chegar na hipófise, estes hormônios então são secretados na corrente sanguínea. Essa porção é responsável pela secreção de dois hormônios, a ocitocina e o hormônio antidiurético, também conhecido como vasopressina. Nas mulheres, a ocitocina irá atuar nas glândulas mamárias, estimulando e controlando a ejeção do leite durante a amamentação, além de regular as contrações do útero durante o trabalho de parto e expulsão do feto. Já a vasopressina atua sobre os rins, através de um estímulo para aumentar a reabsorção de água nos túbulos renais, para assim regular o balanço hídrico do corpo através da redução do volume urinário. Na adenohipófise, nós observamos um comportamento aqui diferente. Aqui são produzidos no hipotálamo neuropeptídeos, que são secretados em uma circulação local e são transportados até a adenohipófise. Essa circulação é chamada de circulação porta, componente do sistema porta-hipotálamo-hipófise. Esses neuropeptídeos podem tanto estimular como inibir a produção dos hormônios da hipófise, que estes sim serão secretados na corrente sanguínea e irão agir sobre as diferentes células-alvo do corpo. Na adenohipófise são produzidos 6 hormônios. São eles: prolactina, tireotrofina, hormônio do crescimento, adrenocorticotrofina, hormônio folículo estimulante e hormônio luteinizante. Aqui podemos ver os órgãos-alvo dos diferentes hormônios que são secretados pela adenohipófise. A prolactina irá estimular a produção do leite em mulheres lactantes e ainda tem função incerta nos homens. O hormônio do crescimento estimula o crescimento de muitos tecidos, dentre eles o tecido muscular, através do aumento da captação de aminoácidos e síntese de proteínas. O TSH irá estimular outra glândula, a tireoide, a produzir T4 e T3, que são responsáveis por acelerar o metabolismo corporal. O ACTH atua sobre a glândula suprarrenal, estimulando a secreção de glicorticoides, que são caracterizados pela sua ação imunossupressora e anti-inflamatória. O hormônio luteinizante e o hormônio folículo estimulante atuam sobre os folículos ovarianos em mulheres e nos túbulos seminíferos nos homens, e atuam sim estimulando a secreção do estrogênio nas mulheres e a produção de células espermáticas nos testículos masculinos. Neste esquema, nós podemos observar a ação dos hormônios do hipotálamo sobre a hipófise, atuando na estimulação ou inibição da secreção de seus respectivos hormônios. Podemos observar que a secreção da dopamina inibe a secreção da prolactina, que por sua vez é estimulada por diversas formas do ambiente, como a sucção da mama e do meio interno, como um aumento nos níveis de estrogênio. A liberação de TRH estimula a secreção do TSH, que irá atuar sobre a tireoide, sendo que os hormônios T3 e T4 irão inibir a produção do TSH. A ACTH tem sua secreção estimulada pelo GRH, e a sua inibição é mediada pela ligação do cortisol a um receptor no hipotálamo e na adenohipófise. O hormônio do crescimento é inibido pela somatostatina e é estimulado pelo GHRH.
Os hormônios FSH e LH, chamados de gonadotrofinas, são secretados pelo estímulo do hormônio liberador de gonadotrofinas, GnRH, e podem diminuir a liberação ao diminuir a frequência e amplitude dos pulsos de liberação do GnRH, ou por afetar a capacidade do mesmo de estimular a hipófise. Dessa forma, podemos conhecer um pouco melhor o funcionamento básico do eixo hipotálamo-hipófise, suas formas de regulação e secreção dos hormônios, bem como um pouco dos seus efeitos sobre as células-alvo. Assim, ao compreender a magnitude e importância desta glândula para a manutenção da homeostase corporal, podemos entender por que tal glândula é chamada comumente de glândula mestra. Bons estudos!